Quando eu falei sobre a chegada desses espíritos que vão promover essa transformação moral aqui no nosso mundo, a gente se esquece de um detalhe, né? Eu acabo às vezes me esquecendo de um detalhe, que a gente sempre espera Madres Teresas e Chicos Xavieres surgindo aqui e ali, né? Sendo que na verdade muitos desses espíritos fazem um trabalho anônimo dentro de pequenos círculos, né? Dentro de Irmãs Dulces também, né, Sandra? E tantos outros, né? Que de repente a gente vê uma criança hoje que num pequeno grupo consegue promover uma transformação e assim vai. Então na verdade a gente espera grandes salvadores, mas que nós temos ali, né, exércitos de espíritos com grande valor moral para poder Vaninha Cariocas e tudo mais, né? Tem um pessoal assim que é bem diferente, que se destaca mesmo no nosso mundo. E aí então a gente espera pessoas comuns, né? E na verdade a diferença que surge para a manifestação desses espíritos, para a gente perceber a presença desses indivíduos, normalmente demora um pouco mais, porque eles precisam de uma certa maturidade para poder falar sobre a sua sabedoria, mostrar o seu exemplo, né? Enquanto que crianças superdotadas, demonstrando inteligência, isso é bastante comum. Então, ainda que os dois tipos de espíritos nasçam no mesmo tempo, aquele moral demora um pouco mais, que ele precisa atingir ali uma certa idade para ser visto, respeitado, ser entendido, né? Já o intelecto, ele simplesmente se destaca e pronto, né? Então não é tanta novidade assim para nós. Então vamos aguardar para a gente ver exatamente o que esperar desses mensageiros, né, que chegam até nós. Bom, o nosso estudo de hoje, do nosso livro Vinha de Luz, é o texto de número 144, Em Meio de Lobos. Bom dia, Cefal, bom dia, Pedrinho, bom dia, Márcia. Em Meio de Lobos. E nessa passagem nós temos duas citações que já são bastante conhecidas para todos nós, tanto no livro de Lucas como no livro de Mateus, as duas citações no mesmo sentido. Nós temos aqui, por exemplo, no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 3, que é exatamente aquele que Emmanuel separou, destacou para nós nas reflexões do dia de hoje. Vou fazer a leitura rápida. E aqui Lucas relata o seguinte: e depois disto, né, de algumas situações, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante de sua face, de 2 em 2 a todas as cidades e lugares aonde ele haveria de ir. E dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a tua seara. Ide, ei que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem alparcas. E a ninguém saudeis no caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nessa casa. E se ali houver um filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós. E aqui depois ele começa a discorrer sobre as atividades desses espíritos mensageiros, né? Ou desses discípulos, desses apóstolos, que realizavam esse trabalho de transformação do mundo, né, começando por ali. E lá no livro de Mateus, no item 16, no versículo 16, ele dizia para nós assim: eis que vos envio como ovelhas em meio de lobos, portanto sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas sinagogas, e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E aqui depois ele continua também contando a mesma história. Então aqui, tanto em Lucas como em Mateus, nós temos essas citações, essas menções, trazendo, como a gente lembra sempre, a contextualização de uma mensagem de acordo com a vivência de cada grupo. Então, a figura de linguagem que é utilizada por Jesus principalmente, ele tratava sempre de elementos que participavam, que faziam parte do dia a dia daquelas pessoas. Então ele falava de pescadores de homens, né, como, lembrando que ali a atividade pesqueira era o meio de sobrevivência de todos.
falava sobre ovelhas e lobos, que era exatamente a atividade de sobrevivência também daqueles lá, falava sobre figueira seca, falava sobre joio e trigo, então sempre utilizando figuras de linguagem que proporcionasse o entendimento maior para aquelas pessoas que eram, mais uma vez a gente lembra sempre, né, reforçando esse pensamento, que tratavam ali de analfabetos, né, pessoas que não tinham nenhum tipo de cultura, então não adianta querer discorrer com grandes pensamentos filosóficos que ele não vai ser absorvido. Então, assim como se fala com uma criança, utilize então os elementos, os argumentos que elas são capazes de perceber. E aí então era exatamente aquilo que Jesus utilizava, né, com toda essa sua sabedoria e com toda a sua pedagogia, principalmente. Então ele fala exatamente naquela linguagem, onde pastores, construtores, pescadores, simples vendedores, né, pessoas comuns precisavam dessa linguagem. E aí então nessa passagem ele utilizou dois elementos que são bastante comuns, e desde o Antigo Testamento se utilizava isso, lembrando que o pastoreio, depois que o homem se tornou um ser sedentário, né, depois que ele se estabeleceu numa determinada região para poder desenvolver a sua vida, não precisando mais ser um nômade, né, de coletando e pescando pelo mundo afora para tentar sobreviver, quando ele se estabeleceu como pastoreio, ao mesmo tempo que ele conseguiu criar raízes num determinado ambiente, ao mesmo tempo ele também se tornou alvo, não apenas daqueles outros homens que tinham interesse em invadir sua propriedade, tirar aquilo que ele construiu, já que desde aquele tempo até os tempos atuais não mudou muita coisa, né? A gente tem aquele pensamento que é muito mais fácil você tomar aquilo que o outro fez do que você construir por si mesmo, né? É a lei do mínimo esforço, digamos assim. E aí então naquela época também era assim. Então na verdade ele era invadido, ele era roubado. E da mesma forma que os homens tinham esse interesse, os animais também tinham. Então se você é um pastor, e você tem ali as suas ovelhas, você tem ali os seus cordeiros, os seus carneiros, você é alvo exatamente dos predadores desses animais, que são os lobos. E aí então a gente começa a traçar a personalidade de cada animal. A personalidade dos lobos, a personalidade dos cordeiros. Lembrando que o cordeiro nada mais é do que a ovelha, ainda num estado de desenvolvimento, né, num estado mais infantil, digamos assim. E aí então o lobo, qual é a característica do lobo? Primeiro, ele é carnívoro, ele é um predador. Interessa para ele utilizar de todos os meios para que ele possa sobreviver, ainda que ele tenha que invadir, ainda que ele tenha que destruir. É uma característica desse animal. E a gente não coloca ali valores humanos analisando apenas o animal. E ao mesmo tempo que você coloca a ovelha é um animal ainda em desenvolvimento, né, completamente fora, né, com um pensamento completamente fora da realidade perigosa da natureza, até porque ele vive dentro de uma proteção, então ele não cria, não desenvolve ali os sentidos de proteção, os sentidos de defesa. Então o lobo e o cordeiro, né, são para nós não apenas elementos, não são apenas personagens dos textos bíblicos, mas eles são também personagens das fábulas que nós utilizamos hoje, onde nós temos ali lobos e cordeiros, e dessa forma nós temos ali, né, aquele que é o malandro, aquele que é o esperto, aquele que é o astuto, né, ou na verdade que tem até uma certa malícia, enquanto que o cordeiro se coloca naquela condição de pureza, de ingenuidade. Então aqui o que nós vemos hoje, aqui nesse nosso mundo de provas e expiações, e eu separei aqui no nosso bom e velho Evangelho segundo o Espiritismo, aqui no nosso capítulo 3, que trata das muitas moradas, né, na casa de meu pai. Bom dia, pessoal que chegou. As características de um mundo de provas e expiações como o nosso. Então nós temos Santo Agostinho, trouxe para nós a seguinte mensagem, apenas um trechinho, só para a gente ilustrar. Quais as características do nosso mundo hoje? Que vos direi que já não conheçais dos mundos de expiações, pois que basta considerar a terra que habitais. A superioridade da inteligência num grande número de seus habitantes indica que ela não é um mundo primitivo, destinado à encarnação de espíritos ainda mal saídos das mãos do Criador. Suas qualidades inatas são a prova de que ali já viveram e realizaram um certo progresso, mas também os numerosos
vícios a que se inclinam são um indício de uma grande imperfeição moral. Eis porque Deus colocou no mundo ingrato para expiarem suas faltas através de um trabalho penoso e das misérias da vida, até que se façam merecedores de passar para um mundo mais feliz. Então, estar num mundo como esse, um mundo como o nosso, né? Tá, um grande abraço, Pedrinho, obrigado. Obrigado a todos nós que não apenas organizamos, mas principalmente nós que participamos desse trabalho, né? Isso que é fundamental. Porque estarmos aqui não é um passatempo, né? Estarmos aqui é instrução. E nós somos aquele que se instrui e tem capacidade também de divulgar. Isso que é importante. Então, quando a gente observa um mundo como o nosso, é um mundo de sofrimento, é um mundo de angústias, é um mundo de tristezas, de decepções. Embora todos nós ali tenhamos as nossas conquistas, as características do nosso mundo é um mundo de muita luta. Ninguém veio aqui simplesmente para desfrutar de um prazer que esse mundo pode oferecer. Esse mundo não oferece prazer, somos nós que nos iludimos com esses prazeres. Porque, na verdade, em qualquer situação que nós vivamos, que nós nos envolvamos, nós invariavelmente nos deparamos com um desafio, com um obstáculo, com uma dificuldade. Só que muitas pessoas vivendo num mundo como esse acabam desanimando. Né? Muitas pessoas acabam desanimando, acabam perdendo um pouco a perspectiva, se perguntando, por exemplo, qual é o sentido de eu passar por esse sofrimento, qual é o sentido de eu passar por essa dificuldade, por essa provação. E aí então vive a sua vida, dia após dia, sem conseguir vislumbrar nada que seja diferente daquilo que ele vive. Eis então que o mundo espiritual começa a participar, a interagir de uma forma muito mais presente, de uma forma muito mais intensa, tentando fazer com que esse mundo, com o propósito, com o objetivo de fazer com que esse mundo progrida pelo esclarecimento das pessoas que ali estão presentes, que aqui estão presentes. Então eles vêm trazendo os seus ensinamentos através da intuição, através da influência espiritual constante a que todos nós somos submetidos, mas de uma forma muito mais real, de uma forma muito mais concreta, demonstrando através do exemplo aquilo que precisa ser feito para a superação dessas dificuldades, objetivando sempre esse nosso crescimento. Eis então que chegam espíritos aqui que reencarnam com esse propósito, com esse objetivo, com essa missão, e muito mais, né, a missão na verdade deles não é eles salvarem o mundo, mas é eles esclarecerem as consciências encarnadas para que possam gradualmente se elevando e se salvando desse mundo que a gente vive. E todos nós fazemos parte desse grupo que vem sendo trabalhado há muito tempo. Não apenas nós espíritas, mas a gente fala isso de todas as religiões. Nós temos ali pessoas que sempre estão ali dispostas a trabalhar em benefício do próximo, a levar uma mensagem de acordo com o seu entendimento, de acordo com o seu esclarecimento. Então nós tivemos ali Jesus que encarnou entre nós, e quando eu falo sobre Jesus, eu gosto sempre de destacar que a gente não fala de uma questão de religiosismo, de adoração. A gente fala de um espírito que veio trabalhar e trabalhar duro, para poder trazer ali o pouco, né, uma mensagem muito profunda, para que a gente pouco pudesse aproveitar pela nossa dificuldade. Eis então que ele, por si mesmo, começou então a criar essa grande falange de trabalhadores para trazer essa mensagem. E esses trabalhadores vêm ali se difundindo, vêm ali se desdobrando e aumentando, multiplicando exponencialmente cada vez mais com o passar do tempo. Que é exatamente com o propósito de fazer com que esse nosso mundo se transforme. Porque todo mundo pensa assim, Jesus veio para cá, o outro missionário veio para cá, porque o outro é isso. Na verdade, o propósito é fazer com que o mundo melhore. E para fazer com que o mundo melhore, as pessoas precisam se transformar. E eis então que todo aquele que assume por si mesmo, não adianta a gente imaginar que nós somos especiais porque fomos escolhidos a dedo. Na verdade, todos nós que temos oportunidade de levar uma mensagem diferente daquela que o mundo materialista, dentro do seu egoísmo, dentro das suas ambições, da sua ganância, das suas ilusões trazem, todos nós que temos esse mínimo de conhecimento, podemos nos considerar por nós mesmos um trabalhador dentro dessa seara. E a característica desse trabalhador qual é exatamente? Quando nós falamos dos valores que envolvem esse tipo de trabalho, que é exatamente ele ter o espírito de bondade, e todos nós somos capazes de fazer, aqueles que são maiores, aqueles que são menores, dentro de suas capacidades, mas todos nós estamos ali dentro do mesmo grupo. Então temos ali as características de bondade, de fraternidade, de preocupação, de respeito, de honestidade, de sinceridade naquilo que fala, naquilo que faz. E essas virtudes
digamos assim, que começam então a aflorar dentro dessas pessoas, dentro desses indivíduos, dos espíritos que se preocupam com essa divulgação, com essa manifestação, com esse exemplo principalmente, porque a ideia que nós temos é assim: olha, eu sou um trabalhador, então eu preciso me associar a uma instituição, eu preciso abraçar algum tipo de trabalho e fazer acontecer. E na verdade nós nos equivocamos, porque a missão que nós fazemos é uma missão no cotidiano, é uma missão no nosso dia a dia. Aquilo que eu faço dentro da minha casa, com o meu exemplo, com a minha conduta, aquilo que eu faço no meu trabalho, aquilo que eu faço perante a minha família, aquilo que eu faço junto ao grupo de amigos onde eu me encontro. Então é através dessa minha conduta que eu vou conseguindo demonstrar para as pessoas opções de vida. Porque a opção que nós temos hoje, digamos assim popularmente, é a lei da selva, onde a lei do mais forte é aquela que se sobressai. É aí que entra a característica do lobo. É aquele que é mais forte, é aquele que é mais egoísta, é aquele que é mais agressivo, aquele que tem pouco escrúpulo. Agora a gente entra para o lado moral das características humanas, né? Porque quando se fala do lobo, o lobo age de acordo com os seus instintos. Mas personificando o lobo na sociedade, na humanidade, nós já temos ali aquela certa maldade, aquela certa intenção de fazer com que as suas ações, sejam elas quais forem, atinjam o seu objetivo maior, que é a sua satisfação pessoal. Então existe ali para nós um conflito na nossa sociedade entre lobos e cordeiros. Os cordeiros não demonstrando a fragilidade física, mas caracterizando os valores que ele abraça, de pureza de coração, de pureza de mente, embora nós não sejamos puros, e não sejamos também nem puros de mente nem de coração, nós podemos dizer assim que nós estamos desenvolvendo atributos de valores e de atitudes, de pensamentos, que vão nos elevando cada vez mais nessa escala evolutiva, dentro do nosso próprio padrão. Quer dizer, aquilo que eu era ontem já é diferente daquilo que eu sou hoje. Porque hoje eu sou um pouco melhor, eu me esclareço, eu tenho a intenção de fazer alguma coisa diferente, alguma coisa melhor. Então, na verdade, assumindo essa posição de cordeiro, porque também essa imagem do cordeiro veio do sacrifício, né? Porque você não vai sacrificar uma ovelha que já é velha, que já é vivida. Se você tiver que fazer um sacrifício, você só vai sacrificar o cordeiro, que significa, que simboliza a ingenuidade, a pureza. E Jesus foi visto como um cordeiro. O cordeiro de Deus foi sacrificado pelos homens. Então, na verdade, é um simbolismo que é o que a humanidade utiliza para poder trazer essa pureza, essa simplicidade, essa ingenuidade. Então hoje nós temos a força do conhecimento, nós temos a força da vontade, mas temos a pureza e as características de um cordeiro dentro dos nossos valores. Enquanto que se traduz o lobo como sendo o homem, coloca ali a força, como a gente disse, a agressividade, a astúcia nas suas ações, na sua estratégia, simplesmente para a sua satisfação pessoal. Ele vai, ataca, se satisfaz e segue seu caminho. Enquanto que no caso o cordeiro ficaria exposto a essa agressividade. Então nós começamos a mudar essa característica e começamos a assumir exatamente qual é a minha posição. Eu sou um predador, né, Bom Dia Dark? Eu sou um predador perante a sociedade? Ou eu sou aquele que traz as características de um cordeiro? Porque o predador, como a gente vê, ele não tem escrúpulo. Ele simplesmente age para fazer aquilo que ele quer. Não se importa se isso te machuca, não se importa se isso vai fazer com que você tenha prejuízos, não se importa se você vai sofrer por esse tipo de ação. Ele simplesmente faz. E pelo fato da gente ter um mundo de provas e expiações, onde aqui, tendo lei da selva, da lei do mais forte, aquele que consegue sobreviver, impera, na verdade, a lei do egoísmo, nós temos aí lobos a todos os lados. E na verdade, como é que nós podemos mudar? E não fazem por intenção de serem assim. Fazem porque o instinto de sobrevivência fez com que eles agissem dessa forma. Só que nós precisamos pensar o seguinte: ou nós aceitamos, ou nós permitimos que esses nossos instintos aflorem e comandem as nossas ações, ou nós modificamos a nossa conduta agindo com astúcia da serpente, como foi colocado por Mateus aqui para nós, só fazer uma leitura rápida. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Também um simbolismo, mais uma vez, que mostra para nós que a serpente sempre simboliza aquele animal que é o agressivo, que mata, que machuca, enquanto que as pombas simbolizam ali
né? Não, a gente nem entra na biologia, porque sabe que a pomba também pode ser tão perigosa quanto a serpente, né? Pela doença que ela transmite, mas pela sua imagem, pela sua aparência. Então, na verdade, a orientação que nós temos é exatamente isso. Demonstre os seus valores, as suas virtudes. Mas fique atento com isso. Fique atento sobre isso. Fique atento com quem você fala. Fique atento com a resposta que você vai ter, aquilo que fazem contra você. Não se coloquem simplesmente numa posição de passividade diante da maldade do mundo. Haja de acordo com a necessidade. Dar a outra face. Aquele dar a outra face a gente lembra sempre. Se alguém por acaso me agrediu com uma ofensa, eu tenho 2 tipos de conduta, 3 tipos na verdade. Posso não fazer nada e me submeter àquela violência. Posso reagir e ser tão violento quanto aquele que me agrediu, ou eu posso responder de um modo inteligente, de um modo diferente. Quer dizer, aquele que me agrediu porque ele tem ali a sua necessidade e tem a sua intenção. Eu posso responder com sabedoria, impedindo que aquilo me atinja. E cada um então vai ter a sua própria estratégia. Mas a gente, independente da estratégia, a gente fala de intenção. Por isso então, a astúcia, a sagacidade da gente saber exatamente onde a gente pisa, quem são as pessoas, não nos deixarmos ludibriar pelas intenções egoístas, pelo orgulho, pela vaidade do indivíduo, pela ganância, ambição, pela crítica, pela inveja, por tudo isso que hoje o mundo oferece para todos nós. Então temos ali personificações desses animais nas nossas condutas, no nosso dia a dia, que hoje nós abraçamos uma filosofia. Porque dá a impressão assim, né, de que todos nós somos mártires. Não, você é espírita, você não pode falar nada, você não pode fazer nada, você tem que simplesmente ficar numa condição de passividade, ou de cristão, de modo geral, né, de passividade, enquanto que o mundo está por aí, se espalhando, devorando-se uns aos outros. E aqui no Livro dos Espíritos, ou lá no Livro dos Espíritos, nós temos uma passagem bem interessante, que Kardec pergunta, né, por que o mal hoje se destaca muito mais do que o bem? Hoje nós percebemos, né, o mal ele é mais forte, o mal ele não tem preocupação em machucar, o mal ele é mais agressivo. E Kardec perguntou, mas como é que a gente percebe que apesar do bem que as pessoas fazem, o mal está sempre em destaque, o mal sempre se sobressai? Aquele que é mau caráter sempre leva vantagem. A gente vê isso nos filmes, nas novelas, né? Felizmente sempre tem aquelas reviravoltas no final dos filmes, das novelas, onde o vilão é sempre punido. Mas na vida real a gente não vê isso acontecer. Dá a impressão de que aquele que tem um caráter inescrupuloso, ele sempre se dá bem. Mas então Kardec perguntou, mas escuta, como é que o bem pode se sobressair se o mal está sempre levando vantagem? Aí os espíritos respondem, é que o bem é tímido. O mal, ele é atrevido. Aquele que não tem escrúpulo, ele é atrevido, ele te fala, ele te xinga, ele te agride, e ele não está preocupado se isso vai te ferir ou não. Agora aquele que é bom fica assim, eu não posso responder, eu não posso falar nada, eu tenho que ficar sempre submisso porque eu sou passivo e tudo mais. Aí então a gente tem que começar a pensar na astúcia, na prudência das serpentes, exatamente por isso, eu não preciso atacar, mas também eu não vou deixar que me ataquem. Então, na verdade, assim, não apenas com relação a essa defesa sobre os ataques que o mundo acaba oferecendo, mas na intenção de fazer com que o mundo se transforme. É aí então que esse envio que foi colocado para nós, envio como ovelhas ao meio de lobos, ou seja, ativos, não passivos. Se nós abraçamos uma filosofia que traz para nós tantos valores, que não tenhamos constrangimento em demonstrar aquilo que a gente sente hoje. Nós percebemos que muitas pessoas se mostram de uma forma que acabam até sendo rotuladas perante a sociedade, né, porque eles se vestem dessa forma, porque falam dessa forma. Mas é que, na verdade, utilizam a estratégia errada. Porque a gente não precisa ficar demonstrando para as pessoas a crença que a gente tem, fazendo pregações públicas, usando jargões, usando gestos que todo mundo usa. Na verdade, o que a gente precisa demonstrar é através de atitudes. De chegar no meio e não fazer aquilo que todo mundo faz, de fazer de uma forma diferente daquilo que todo mundo costuma praticar, de não errar nos mesmos erros que as pessoas erram, de fazer a coisa certa pelos nossos princípios, pelos nossos valores. Então essa atividade que nós demonstramos, as pessoas sempre ficam olhando, né? Olha lá o certinho chegando, olha lá o Caxias chegando, e aí começa a dar aqueles apelidos pejorativos, mas que na verdade percebendo
reconhecendo exatamente que aquele indivíduo é diferente. Só que como nós, muitas vezes, por fraqueza do nosso caráter, a gente tem medo dessas críticas, dessas comparações, a gente acaba entrando no meio da massa, fazendo o que todo mundo faz, porque assim não chama atenção, ninguém fala nada. Eu não quero ser ridicularizado, eu não quero ser criticado, eu não quero ser apontado no meio dos meus amigos, no meio da minha família. Então eu vou fazer o que todo mundo faz e pronto. Mas dentro de mim eu quero ser bom. Esse que é o detalhe interessante. Nós temos a intenção, mas não temos a ação. Eu faço uma crítica que todo mundo faz, eu dou risada daquela piada que todo mundo fez, eu vou nos lugares que todo mundo foi, mas por dentro eu quero ser uma pessoa boa. Quer ser uma pessoa boa, mas não muda a conduta. Não que os locais que as pessoas vão seja errado ou não, mas nós temos que ser seletivos. Saber exatamente o que eu quero, quais são os meus valores, o que eu preciso, o que eu pretendo alcançar. Ontem mesmo nós falamos de isolamento, ninguém fala de isolamento, pelo contrário. Nós falamos de convivência, mas uma convivência diferente. De demonstrar realmente aquilo que nós abraçamos, aquilo que nós somos. Então, é essa atividade que falta para todos nós. Então, na verdade, nós não podemos ser passivos, sendo bonzinhos, mas nós temos que ser ativos fazendo o bem. E é aí que vai fazer a diferença. Porque normalmente, olha só, como é o texto que chega para nós aqui de Emmanuel, ele fala exatamente sobre isso. Vamos fazer a leitura aqui para a gente refletir um pouquinho mais. Então destaca inicialmente passagem de Jesus, no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 3. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Então, de certa forma, todos nós somos missionários. Porque se eu abracei a filosofia que foi trazida por aquele homem, por aquele espírito, por aquela escola, significa que aquela filosofia ela deve ser refletida naquilo que eu faço. Porque não adianta eu me rotular como uma religião. Eu sou dessa religião e eu fico então enfiado dentro de casa me protegendo do mundo perdido. De que adianta eu me proteger do mundo perdido se eu não colaboro para mudar o mundo perdido, para salvar o mundo perdido? Não sou o salvador do mundo, mas eu posso ser ali um exemplo para aqueles que não têm referência. Continua aqui para nós. Naturalmente Jesus, em pronunciando semelhante recomendação, reportava-se a cordeiros fortes que conseguissem respirar em plano superior aos lobos vorazes. Seria razoável enviar ovelhas frágeis a bestas violentas? Seria o mesmo que ajudar a carnificina. O mestre, indubitavelmente, desejava as qualidades de ternura e magnanimidade dos continuadores, mas não lhes endossaria as vacilações e fraquezas. Aliás, para serviço de tal envergadura, desdobrado em verdadeiras batalhas espirituais, ele necessitava de cooperadores fiéis, bondosos, prudentes, mas valorosos. Enviava os discípulos ao centro de conflito áspero, não no gesto de quem remete carneiros ao matadouro, e sim a gleba de serviço onde pudessem semear novos e sublimados dons espirituais, entre os lobos famintos, através da exemplificação de um bem incessante. Essa passagem aqui é exatamente a essência daquilo que nós trabalhamos hoje. Quer dizer, que nós vejamos o mundo então, quer dizer, o que eu posso fazer para melhorar o mundo? Infelizmente a nossa visão é assim, né? Eu preciso sobreviver ao mundo. Eu não tenho preocupação em fazer nada para que o mundo seja diferente. Hoje nós começamos a esclarecer a nossa consciência, a pensar diferente, e percebendo que se o mundo não melhorar, eu também não vou melhorar. Não adianta imaginar que eu vou ser feliz fugindo e deixando todo mundo para trás. Esse é o pensamento egoísta nosso. Cada um por si e Deus para todos é o pensamento que o mundo sempre teve. Só que hoje é diferente. Se nós não nos amarmos uns aos outros, não adianta a gente querer se iludir. E esse amor muitas vezes parece piegas, né? Quer dizer que eu tenho que amar as pessoas que eu não conheço? Quer dizer que eu tenho que amar as pessoas que eu não gosto? O primeiro passo é não fazer mal para essas pessoas. Já é um caminho certo a seguir. Se você não gosta e você não é capaz de amar, pelo menos não faça mal a ela. Já deu o primeiro passo significativo. Já saiu daquelas sombras do nosso passado. Depois a gente tenta ajudar sempre que possível. Quer dizer, nós sermos úteis onde quer que nós estejamos. Isso mostra para nós realmente que nós estamos aproveitando o nosso tempo na gleba do serviço, semeando novos valores. Não é porque ninguém faz nada por ninguém que eu não possa fazer. Eu tenho que fazer. Até porque eu acredito nisso. Se eu acredito na fraternidade, se eu acredito na caridade, eu tenho por princípio
me colocar como um ser útil a quem quer que seja, em qualquer situação. Aquela indiferença que a gente sempre alimentou, ela deve ser dissipada do nosso coração, da nossa mente. Passar diante de pessoas que sofrem e nós não podemos fazer nada, muitas vezes nós estamos impedidos de fazer pela situação. Mas quantas oportunidades a gente deixa passar por hábito? Um exemplo claro que a gente vê, claro que ninguém vai se transformar em grandes missionários de um dia para o outro, mas nós podemos perceber que quando você anda numa calçada, nós vemos pessoas com dúvidas, vemos pessoas jogando sujeira no chão, pessoas caídas precisando de ajuda para se levantar, e a gente simplesmente passa, como se nós nada tivéssemos com isso. Então são atitudes simples do nosso cotidiano, como um espaço no trânsito para que alguém entre na sua frente, permitindo que alguém mais idoso, alguém que precise mais de um atendimento mais rápido do que eu, passe na frente. Então aquela cordialidade da nossa sociedade, infelizmente, ela acaba se tornando algo apenas teórico, mas ela não se torna algo prático. E essa cordialidade faz parte dessa natureza humana da fraternidade. Se eu vejo todas as pessoas como meus irmãos, eu não vou tratar bem meu irmão? A menos que eu não goste do meu irmão, aí é diferente. Então, na verdade, nós precisamos sempre pensar dessa forma, sempre observar que são atitudes simples do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Detalhes comuns de um cumprimento que a gente não faz mais, já falamos isso várias vezes. Hoje passamos por portarias de prédio, por funcionários que estão ali no seu dia a dia, tudo mais, nem olhamos para a cara dele como se nós fôssemos superiores. Não agradecemos, não cumprimentamos quando chegamos, não saudamos mais ninguém, quer dizer, somos indiferentes uns aos outros. E essas atitudes simples, elas se destacam. Cumprimentar alguém que não espera ser cumprimentado, de repente ele se assusta, porque alguém falou bom dia, um simples bom dia, que ele já nem espera mais. Olha, ele não espera dinheiro, ele não espera ajuda para se levantar, ele não espera nada. De repente você fala um bom dia, ele para e pensa, olha, aquela pessoa me cumprimentou, aquela pessoa é legal. De repente ele se torna uma pessoa legal pelo fato de ter dito bom dia, porque já que ele não esperava nada, o bom dia foi o pouco que ele ganhou. Então são essas mudanças que nós vamos, né? Bom dia para você também, Nando. Então são essas atitudes simples que nós vamos mudando no nosso cotidiano, mudando na nossa rotina, e percebendo que se você hoje consegue ver as pessoas com uma certa fraternidade, e começando com gestos simples, quando a gente menos esperar, a gente vai começar a tratar o mundo de um modo diferente. Não atender do telefone. Quantas vezes a gente atende o telefone de mau humor? Pega o telefone, é engano, a gente pega e bate o telefone na cara do outro. O que ele tem com isso? Ele ligou errado, ele não teve intenção de te incomodar. Às vezes um vendedor que liga para cá, e eu brinco muito aqui em casa, né? Não tem coisa pior do que ligarem para casa vendendo cartão de crédito. Você está ocupado fazendo a sua coisa, concentrado, os telemarketing, né, Dudu? Mas é aquela história. Quer dizer, as pessoas trabalhando, contratando, elas estão dependendo daquele trabalho. Então elas fazem o trabalho dela. Então você pode não querer o cartão, mas nós não temos o direito de ofender aquela pessoa. Eu aprendi isso com uma aluna minha aos 15 anos de idade. Ela tem 15 anos e ela trabalha na empresa de água daqui de São Paulo. Então durante muito tempo a gente pega o telefone, liga para a operadora de celular, de cartão de crédito, de TV a cabo, e de repente você liga e despeja em cima do funcionário toda a sua revolta pelo fato de você não ter o serviço do jeito que gostaria. Então minha TV está fora do ar. Eu ligo para lá e dou uma bronca no funcionário como se fosse ele que tivesse vindo desligar o fio aqui. E essa minha aluna começou a trabalhar nessa empresa. Com aos 15 anos de idade, aquela aparência frágil, de garotinha, primeiro emprego e coisa e tal. Aí conversando com ela. E aí, como é que é seu trabalho? Ah, as pessoas ligam xingando tanto. Aí eu falei assim, pois é, né? Como se você tivesse alguma coisa com isso. E ela dava risada, né? Aí de repente eu parei e falava assim, mas espera aí. Eu agia dessa forma. Eu perdi a paciência com o funcionário porque ele não tinha a resposta que eu gostaria, porque de repente a minha internet saiu do ar e eles falaram assim, olha, só vamos poder restabelecer em 24 horas. Aí eu dou aquela bufada no telefone como se o funcionário tivesse culpa se a agenda não abre mais com um tempo diferente desse. Aí de repente eu pensei e falei assim, peraí, eu estou fazendo com esse funcionário as mesmas coisas que faziam com aquela minha aluna querida. Porque eu tenho tanto carinho, de repente tratam mal aquela aluna e eu de repente trato mal a outra pessoa. Atitudes simples do nosso dia a dia que a gente não se dá conta. Aí a gente pensa assim, não, eu quero ser um missionário, eu quero fazer uma atividade de grande caridade, eu quero fazer parte de um centro espírita que atenda um monte de gente, de uma associação que mata a fome de...
Eu não consigo, muitas vezes, nem tratar bem a pessoa que atende o telefone. Como é que eu posso pensar em caridade? Essas pequenas mudanças começam, então, de dentro para fora. Não podemos esperar que a oportunidade surja para a gente fazer o bem. Somos nós que criamos as oportunidades. Porque se o mundo hoje ele é diferente, ele é indiferente, as pessoas são indiferentes umas com as outras, eu vou ser diferente com as pessoas. Elas podem nem olhar para a minha cara, mas eu vou olhar para a cara delas. Eu posso cumprimentá-las e elas não responderem de volta. Eu vou continuar respondendo mesmo assim. Porque eu desejo realmente que ela tenha um bom dia. Ela pode não me desejar nada. Mesmo que ela deseje mal, não adianta. O mal sou eu que vou criar ou não. Dessa forma nós colocamos onde pudessem semear novos e sublimados dons espirituais. Entre lobos famintos, através da exemplificação do bem incessante. Continuando para nós aqui. Entretanto, olha só, há companheiros ainda hoje que se acreditam colaboradores de Cristo apenas porque levantam aos céus as mãos postas, em atitude suplicante. Quer dizer, a gente levanta junto as mãos, levanta para cima e fica pedindo, ó Deus me ajuda, ó Deus eu estou aqui, ó Senhor fazei de mim, mas eu mesmo não faço nada. Esquecem-se de que Jesus afirmou peremptório, ide, eu vos mando. Em tal determinação, vemos claramente que existem trabalhos a efetuar, ações beneméritas a instituir. O mundo é o campo, onde o trabalhador encontrará a sua cota de colaboração. É preciso realmente ir aos lobos. Seria perigoso esperá-los. Muitos lidadores, porém, reclamam contra a cruz e o martírio, olvidando que o Senhor e os seus corajosos sucessores neles encontraram a ressurreição e a eternidade através da resistência construtiva contra o mal. É essa resistência construtiva contra o mal que falta em nós. Muitas vezes nós temos ali uma resistência passiva. Eu me fecho com o escudo, coloco na frente e deixo bater. Na verdade eu não me levanto, enfrento e falo, para de bater porque eu não vou deixar. Se os madeiros e leões retornassem, deveriam encontrar o trabalhador no esforço que lhe compete, e nunca em atitude de inércia, à distância do ministério em que lhe foi confiado. O apelo do Cristo ressoa ainda agora. É imprescindível caminhar na direção dos lobos, não na condição de fera contra fera, mas na posição de cordeiros embaixadores, não por emissários da morte, mas por doadores da vida eterna. É essa a missão que nós temos hoje. Falamos ontem sobre a questão das igrejas como sendo centro de fuga, né? Vocês se lembram? Nós falávamos assim, igrejas, templos, centros espíritas. Por que as pessoas vão a essas instituições? Quando vocês forem hoje, ou amanhã, ou na próxima oportunidade, numa instituição como essa, onde as pessoas vão até ali para ouvir a mensagem religiosa de acordo com a sua escola, observemos atentamente assim o rosto de cada uma, se perguntando o que exatamente ela está fazendo ali. Aí nós colocamos ontem duas situações. Ou você vai ali para fugir do mundo feio, ou você vai ali para se abastecer, para encarar os lobos que estão lá fora. A grande maioria das pessoas vão fugindo. Eu vim aqui porque aqui eu encontro paz, eu vim aqui porque aqui os meus amigos estão, porque aqui as pessoas falam aquilo que eu gosto. Mas lá fora as pessoas só falam de fofoca, só falam de egoísmo, só falam disso, daquilo tudo. Então eu fujo do mundo e deixo elas falando daquele jeito, sendo que na verdade eu tenho que ir lá mostrar exatamente como é. Se por acaso falam mal, eu chego e falo, olha, não fala mal, pelo menos não perto de mim, eu não quero ouvir. Agora eu saio, não, pode continuar falando mal que não tem problema. Então hoje nós temos que pensar dessa forma. A filosofia que nós abraçamos hoje, a filosofia cristã, com várias denominações, ela tem um propósito significativo. Ela tem um propósito de fazer com que nós transformemos a nossa vida e nos tornemos discípulo daquele mestre. Porque embora eu não tenha essa percepção, essa consciência, nós somos discípulos de Jesus. Independente da religiosidade, não falo de religião, eu falo de filosofia de vida. Ele veio e falou assim, olha, haja dessa, daquela forma. Eu olhei e falei assim, eu quero agir dessa, daquela forma. Então eu vou ser seguidor daqueles ensinamentos.
Se Buda trouxe os ensinamentos dele e eu quiser me comportar de acordo com o exemplo que ele deu, eu vou me tornar um budista. Vou me tornar um católico, um protestante, seja lá qual for. Então eu vou seguir aquele mestre, sou um discípulo. Só que a diferença, o cuidado que a gente tem que ter é o seguinte: quando eu me torno um seguidor, eu não sou aquele cara que fica andando atrás da fila sem fazer nada. Eu sou aquele que faz o que o mestre fez. É isso que nós nos esquecemos. E o que ele fez? Ele foi para a rua, botou a cara a tapa, fez curas, fez trabalho, enfrentou as dificuldades, se sacrificou quando foi necessário. Ah, então porque eu sou um discípulo de Jesus, o que você faz? Eu vou para a igreja e fico lá. Eu vou para o centro e fico ouvindo palestra. Você não faz mais nada além disso? Não, eu sou seguidor dele. É um seguidor passivo. Não é aquele seguidor ativo, que ele pode olhar para trás e falar assim: você vai naquela direção e faz o que eu fiz. Aí a gente olha: eu? Não pode ser outro? Mas eu só estou indo atrás. Não, a gente tem que ser ativo. Essa é a diferença hoje. Então, quando esse texto diz para nós aqui, em meio de lobos, vejamos o mundo assim. O mundo nesse conflito de objetivos pessoais, de egoísmo entre as pessoas, e enquanto não surgir uma proposta diferente de vida, nós vamos continuar vivendo nesse mundo. E nós temos condições, porque nós somos seguidores daquela filosofia. Se eu não sigo filosofia nenhuma, eu não tenho compromisso com nada nem com ninguém. Mas a partir do momento que eu me declaro ser seguidor de uma filosofia, se eu sou espírita, o que o espiritismo fala para mim? Ele fala que eu tenho que agir dessa forma, que eu tenho que ter esses valores, esses princípios. Então eu tenho que no meu dia a dia mostrar esses valores, esses princípios e agir dessa forma. Não adianta eu ser espírito de escrivaninha, espírita de escrivaninha. Eu tenho que ser espírita de pátio de obras, de um campo de provas. É ali que está a diferença. Dessa forma, então, vejamos sempre essa atividade na nossa ação. Temos que ser movidos pela vontade de fazer diferença. Porque chegando no mundo espiritual vai ser perguntado: escuta, você era espírita? Era. Você era dessa religião? Era. Você aprendeu tudo o que tinha que aprender? Aprendi. Eu sou espírita há 20 anos. Olha só, a gente dá essa carteirada, né? Eu sempre brinco disso. A gente dá aquela carteirada assim: eu sou espírita há 20 anos. Aí todo mundo diz: nossa, 20 anos. Pelas suas atitudes parece que você é uma semana. Aí a gente para assim, dá aquela congelada, o coração dá aqueles 3 segundos de parada, né, cardíaca, e depois ele volta. Porque a gente pensa assim: poxa, mas a minha atitude de 20 anos, se eu tivesse praticando durante 20 anos, eu já seria um santo. Só que de 20 anos de experiência, de conhecimento, muito pouco foi aplicado na minha realidade. Muita gente nasce em determinadas religiões. Nossa, eu nasci dentro daquela igreja, nasci dentro daquele centro, e você já tem 40 anos e você continua agindo dessa forma? Ouviu isso a sua vida inteira e não conseguiu se modificar? É porque a gente sempre acredita que basta ouvir e basta se declarar que já é o suficiente. Nós nos esquecemos do principal, o ativo nas nossas atitudes. Então, meus amigos, fechando por aqui o nosso trabalho, para a gente poder fechar aqui, a Mia colocou, né, tem uma pessoa que conheço assim mesmo, diz há mais de 30, mas tem atitudes de 1 ano. Né? E o interessante também, Mia, é que nós temos uma passagem, lá mesmo no Céu e Inferno, que foi lembrado aqui agora pelo Pedrinho também, o livro, né? Que teve uma pessoa que ele desencarnou na categoria de um espírito feliz, que era a categoria dos espíritos mais elevados. E aí, então, depois que ele desencarnou, ele trouxe na psicografia assim: olha, eu agia de acordo com os meus princípios. Eu não era espírita, eu não era católico, eu simplesmente fazia o que eu tinha que fazer. Eu poderia até ser chamado de espírita sem saber que era, já que ele falava nessa nossa linguagem. Então, na verdade, não é o que você acredita que vai fazer diferença na sua atitude. Mas quando você acredita em alguma coisa, aí a gente tem praticamente a obrigação de colocar aquilo na prática, de colocar aquilo valendo mesmo. O Pedrinho colocou, né, como aquela passagem do Céu e Inferno que eu ouvi e li um dia, né, era um espírito que foi cego na Terra, e Kardec perguntou para ele como ele conseguia caminhar, porque tinha que caminhar. Ele respondeu, né, meu anjo me guiava na Terra, mais ou menos assim. Né? Pois é, ele seguia a direção que apontavam para ele, a direção do bem principalmente. Vou passar para o Braço rapidinho, que vai fazer um comentário, e em seguida a gente passa para a Rô, que vai fazer um encerramento para nós. Tá com você, Braz, vamos lá. Zé, que eu sempre me lembro daquela história da distribuição do cobertor que você me contou um dia. O comportamento humano é complexo. Eu trabalhava numa oficina eletrônica
e chegou uma televisão lá, e o dono da oficina fez a técnica dela, e ela estava desajustada as cores. Aí ele foi e falou, você pode fazer o ajuste, a gente chama de RGB, você pode fazer o ajuste de RGB na coloração dela? Eu falei, posso. E eu era até bom para isso, eu punha quase igual de fábrica. E caprichei, rapaz, com aquela... O cara até eu conhecia ele, era até meu amigo. Caprichei. Ela estava ele ficou vendo ela com a imagem desajustada 1 ano ou 2 anos, um vermelhão. Ela era completamente vermelha. Aí eu ajustei ela, pus igual de fábrica. Ele foi e mandou ela para trás, que ele queria do jeito que ela era, sabe? Aí vai eu botar o vermelhão de volta com todo cuidado para satisfazer o cliente. É triste, cara, você ver uma coisa dessa. Agora, a do cobertor também foi demais. Aquela dali é horrível. Vou voltar, Zé. Brás, como se não bastassem as obrigações ainda, a gente tem ainda a complexidade da personalidade humana, né? Essa do cobertor que eu contei uma vez, foi uma palestra que eu ouvi, e era um trabalhador de um centro espírita, e ele estava envolvido numa tarefa de assistência a desabrigados, né? Principalmente na época de frio, aqui em São Paulo, em que você tem aquele trabalho de sopa, né, para poder aquecer o físico, né, e encher o estômago das pessoas, de você levar um cobertor para aqueles que dormem na rua, né, o cobertor peleja, né, pois é. Aquele café com leite, aquele chocolate quente e tudo mais, né? E ele trabalhava nessa entrega de cobertores, por orientação inclusive dos trabalhadores, dos orientadores espirituais da casa, né? Dos dirigentes espirituais da casa. E aí então, todas as noites eles saíam, né? Todas as noites programadas eles saíam e iam entregando cobertores para as pessoas que estavam na rua. E tinha um homem que estava deitado, dormindo, e ele então foi entregar o cobertor, acordou o homem, né, para poder dizer, pega o cobertor aqui. E esse homem ficou enfesado, levantou, pegou com faca, ameaçou e aconteceu, saiu todo mundo correndo assustado e tal. Quando chegou no centro espírita, eles foram conversar com os orientadores da casa, com os espíritos, e relataram o fato, né? Olha, a gente foi entregar lá o cobertor, mas o homem lá ficou enfesado com a gente, ele tudo mais, ele quase correu atrás. E o espírito falou assim, por que você não deixou o cobertor e foi embora? Por que você tinha que acordar ele? Você queria que ele te agradecesse por aquilo que você fez? Vai, põe o cobertor, segue e vai embora. Quando ele acordar, o cobertor vai estar lá. Você não tem necessidade de dizer para a pessoa, olha, eu estou fazendo bem para você, tá bom? Então essa lição de moral que eles receberam mostra mais ou menos isso. A dificuldade que as pessoas têm em aceitar o trabalho, a dificuldade que as pessoas têm em fazer o trabalho. Mas a gente tem que fazer, cada um encontrando ali o melhor método. Mas a gente sempre tem que colocar em prática e manter essa nossa mente ativa dentro desse propósito. Meus amigos, fechando por aqui então as nossas reflexões dessa nossa semana. Pois é, né? Então aqui não deixa a mão esquerda saber o que a direita faz, ou vice-versa, né? Então se você quer fazer, faça simplesmente, faça por ele, não por nós, né? E o Brás é a mesma coisa, né? É a mesma coisa também. Então é isso, gente. Fechando por aqui o nosso trabalho, a gente deixa essa mensagem então, para a gente olhar o mundo de modo diferente, para entender que nós não estamos aqui passeando, mas nós estamos aqui com uma tarefa sublime, que o esclarecimento que nós temos através desses estudos nos dão. A gente fala todo dia isso. Beleza, filhinha? A gente vê todo dia isso, ouve falar a mesma coisa, pelos estudos, pela palestra, pelas leituras, por tudo aquilo, a gente ouve falar o tempo todo. Basta apenas que a gente coloque isso em prática para todos nós. Tá. Filhinha, quem vai fazer